E aí os 8 sinais agora fofoletes do sinal de baixa, tá? Ou do sinal de formação de fundo. O que a gente precisa, quais são os itens que a gente precisa para formar fundo? Então, primeiro, arrefecimento da inflação. Beleza, confirmado, aconteceu. Tivemos arrefecimento da inflação. Dólar em queda, segundo sinal, dólar em queda. Dólar está em queda? Sim. Picos de volume de compra e venda. Tem picos de volume de compra e venda lá no gráfico? Se você for ver lá no gráfico do Bitcoin, tem. Pico de volume de compra e de venda. Tem. Olha outros picos que aconteceu aqui. Fundo, topo, fundo, topo, fundo, fundo. Tá? Fundo, topo. Aqui é topo, topo. Então, o que acontece? Geralmente, picos de volume fora do normal são fundos e topos. São regiões de reversão. De curto prazo. Beleza? Ok, então nós temos isso, nós temos mais essa informação, picos de volume compra e venda. Falta corrigir região de Fibo. Então isso é uma coisa que ainda não tem. Ok. Ah não, aliás, nós temos. Falta corrigir informação, falta corrigir região de Fibo no Bitcoin? Falta ou não falta, fofolete? Se a gente pegar o topos e fundos aqui. Tivemos correção em Fibonacci só em junho. Agora, de junho para cá, ainda não tivemos. Então, beleza, ainda não temos confirmação de reteste da região de Fibonacci a longo prazo. Lembrando também o principal suporte do Bitcoin que foi perdido, que é a resistência majoritária aos 29 mil dólares, região 0,38 de Fibonacci, que ao mesmo tempo é onde tem o pico de negociação, que é o único pico de negociação, ou o primeiro pico de negociação acima dos 25 mil dólares. Certo? Então, acima dos 25 mil dólares, 29 mil dólares é o próximo pico de negociação. É ali que o Smart Money que vai querer levar o preço. Então, estamos em suporte de Smart Money, estamos bem próximos dele. 14, 15 mil dólares, 16 mil dólares é o pico de negociação do Smart Money, baseado no triângulo simétrico aqui do topo lá de 2017. Temos, então, uma região muito brigada, volumes e assim por diante. Ótimo. Falta corrigir a região de Fibonacci. Beleza. Falta. Então, possibilidade e afastamento da região de Fibo. 29 mil dólares. Região de Fibo. Suporte majoritário do Bitcoin. Que foi, uma vez perdido dos 29, a gente levou o preço até os 14. 14 foi até os 15 mil, né? Geralmente, outro detalhe importante. Quando perdemos suportes majoritários, nós geralmente caímos no Bitcoin 50%. Caímos 50% até agora? Quase, 47,74%. 48%, quase 50%. Então, estamos já na probabilidade de iniciar o respiro do mercado. Beleza? Estamos com uma grande probabilidade de iniciar o movimento, a onda corretiva ABC. ABC. Todo hater tem que amar e se fuder. Tem que me amar e se fuder. Aqui, ó. ABC, tá? ABC. Beleza? Então, esse é o movimento que eu quero pegar. Esse movimento aqui que eu quero pegar. Ok. Sabendo dessas informações. Outro detalhe. O que acontece também? Informações de fundo. Quebra de uma grande corretora, quebra de um grande banco, quebra de um grande fundo de investimento. Alameda Research é o fundo de investimento. Quebra de corretora, FTX, ótimo. Quebrou, beleza. Capitulação e desalavancagem. Esse é um sinal que acontece muito seguido, tá? Capitulação e desalavancagem. Estamos em fase de capitulação? Sim! Estamos em fase de capitulação. Beleza, funding rate negativo, ou seja, o pessoal tem muito mais apostadores de baixa que estão pagando a manutenção das taxas dos apostadores de alta. Isso se chama de funding rating negativo. Sim, temos confirmação de funding rate negativo. Estamos em região de Smart Money? Sim. Então esses são os 8 sinais que eu acredito de formação de fundo do Bitcoin. Nós preenchemos todos os pré-requisitos para criar um fundo do Bitcoin nessa região, tá? Então, nesse momento, eu vou passar agora na proporção de 80-20,
eu vou passar a começar a ficar muito mais comprado do que vendido nesse ponto agora. No capital que eu reservei específico para comprar ativos de risco em bear market. Beleza? Fofoletes, além disso, ainda nós temos os dados on-chain, tá? Os dados on-chain. Então nós podemos ver o Profit Loss e a confiança do Smart Money. Senhores, detalhe que eu já mostrei para vocês. Quando o Smart Money chega na região 50 aqui, na confiança do Smart Money, nós geralmente temos o mercado voltando a cair, beleza? Então, quando o Smart Money, nesse indicador, ele está pouco confiante, nós temos o movimento de queda em seguida, beleza? Beleza. Só que o que acontece quando essas duas linhas elas se cruzam? O Dump Money vai para cima, o Smart Money vai para baixo e perde confiança, ou vai rumo a perder confiança. Então, agora eles estão em ponto de equilíbrio, beleza? Por quê? Porque tá tudo em suporte e em resistência. Então, tudo que vira suporte vira resistência e tudo que é resistência vira suporte. Nós estamos nessa briga ainda, beleza? Como eu acredito que esse bear market ele vai durar 2 anos, nós precisamos de correções proporcionais a um bear market que dure 2 anos. Então, por exemplo, se eu espero que o bear market vá durar 2 anos, eu espero um movimento corretivo agora para que depois ele consiga ter espaço suficiente novamente para cair mais e durar mais 1 ano. Então nós podemos ter pullback de 2 meses, talvez 3 meses de alta para depois ele cair por mais 6 meses e assim por diante. Lembrando, todo bear market tem 3 meses no ano, todo bear market tem uns 3 meses no ano que tem alta. Então eu estou especulando que em novembro para dezembro a gente pode ter esse respiro. Ou de dezembro para janeiro, enfim. Que a gente pode ainda ter esse respiro em breve, beleza? Se a gente acredita que o bear market vai durar mais tempo, eu acredito que ele evoluiria para uma estrutura assim. Eu sei que na cabeça da maior parte das pessoas que são iniciantes do mercado, eles acreditam nisso daqui, ó. Tá? Mas geralmente não é assim que acontece. O mercado ele é muito mais lento. Ele fica muito mais lento, devagar e ele demora mesmo para andar. Então o que acontece? Depois de um pico de volume desse tamanho, geralmente então depois de eventos como esses dias assim, esses períodos de pico de volume, nós temos uma queda de volume acentuada. Então geralmente depois de um pico de volume nós temos quedas acentuadas nos dias seguintes, certo? Então o que eu espero? Eu espero que aconteça agora com esse pico de volume um enfraquecimento da tendência de baixa. Porque para a gente ter esse respiro, a gente precisa automaticamente, para ter essa onda corretiva ABC, automaticamente nós temos que ter um enfraquecimento da tendência. Então, geralmente, o que representa esses picos de volume? Esses picos de volume, eles representam a exaustão de uma das forças. Quando o mercado está subindo, pessoal, quando o mercado está fazendo topos e fundos ascendentes, e ele faz um pico de volume, como, por exemplo, esse daqui, percebam que aqui ele fez um topo, certo? Ele continuou subindo depois, correto? Correto. Só que quando ele subiu, percebam que ele começou a enfraquecer a tendência. Então, antes a tendência era vertical. Aí a tendência depois começou a ficar assim, ó. Tá vendo? Até começar a reversão. Exatamente isso que, na minha opinião, está acontecendo. Exatamente isso agora. A tendência muito forte de alta aqui, ela começa a enfraquecer e você percebe isso no volume. E geralmente o pico de volume ele acontece algumas semanas antes ou alguns dias antes da reversão de fato acontecer. Então, por exemplo, o que eu espero agora, fofoletes? Eu espero que depois desse pico muito grande de volume, esse daqui, ó, que vocês estão enxergando, a gente tenha um enfraquecimento da tendência de baixa. Ou seja, ele ainda pode cair um pouquinho mais. Mas ele pode cair agora com não tanta força. Tu entendeu? E quando ele começa a perder força enquanto ele cai, aumenta-se a probabilidade dele pegar dias de reversão.
e aí ele começa a fazer a reversão. Tá entendendo? Então, o momento que nós estamos vivendo ele é um momento chave, porque ele parece-me que é um enfraquecimento dessa tendência de baixa desse ano. Nós caímos muito mais forte que 2018. A queda desse ano foi muito mais forte que a de 2018. Mas nós estamos enfraquecendo a tendência de baixa. A baixa ela está chegando no seu limite. Ela está dizendo assim, chega de queda. Chega. Não quero mais saber de queda. O urso está cansado. O urso está começando. O urso estava batendo, espancando todo mundo. Mas o urso está começando a ficar cansado. É a mesma coisa botar um urso e um touro para lutar numa arena. O touro ataca de baixo para cima, fazendo os preços subir. O urso ataca de cima para baixo. Nessa batalha, chega um momento em que uma das forças acaba enfraquecendo. Então, o urso ele espancou o touro durante 2022 inteiro, mas ele está agora tomando um sopapo do touro. Daqui a pouco ele vai tomar um soco do touro. E todo mundo que estiver do lado do urso vai tomar a chifrada do touro. Beleza? Porque as forças, elas vão sendo enfraquecidas. Do mesmo jeito que o touro estava aqui forte nesse momento aqui, quando nós tivemos o pico de volume, nós começamos a ter um enfraquecimento da tendência de alta. A enfraquecimento da tendência de alta é o touro começando a ficar cansado perante os ursos. Beleza? Então nós estamos... Todos esses sinais que eu estou passando para vocês, antes de alguém me julgar, me criticar, porque eu mudo de opinião, sim, eu vou sempre mudar de opinião quando o gráfico me atualizar e quando o contexto for atualizado. Ontem de manhã, às 8 horas da manhã, eu acreditava que o mercado ia cair para mais, ia cair para 12 mil, 10 mil dólares. Hoje, depois das 9 da manhã, uma hora depois, eu mudei de opinião. E é justamente por isso que eu sou foda e por isso que eu sou milionário. Por isso que eu sou multimilionário. Porque eu tenho a capacidade de entender que eu posso mudar de opinião conforme o contexto modifica. Isso você só vai se tornar um investidor foda, um investidor tão foda quanto eu, se você entender toda essa dinâmica. Você entender que você não tem uma tese absoluta, você tem que renovar essa tese uma vez por semana, uma vez por dia, uma vez por hora, se for necessário. Se você for day trader, você vai ter que renovar a tua tese a cada hora. Se você for swing trader, você vai renovar a tua tese a cada 3 dias. Se você for um position trade, você vai renovar a tua tese a cada semestre, ou a cada 3 meses, ou a cada mês, ou a cada semana. Para você ser um investidor foda, você tem que admitir o seguinte, você não tem como prever o futuro, você está dependente de dados que são atualizados todos os dias. E quantos mais dados você conseguir coletar, mais informações você conseguir coletar e você conseguir sintetizar essa tese, mais certeiro você vai ser. Beleza?